Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram o fim de semana? Tudo bem aí? Então tá bom. Hoje é dia 29 de junho, segunda-feira, certo? Amanhã vocês têm aula de PI com a professora Jéssica e a professora Michele. Quarta-feira a gente vai se encontrar, não vai mais ser aqui, vai ser lá no aplicativo, certo? A gente não vai mais ter aula aqui, é importante que vocês acessem o aplicativo. Certo? A gente já mandou o e-mail e a senha para quem não tinha ainda. E a gente está ajudando a pessoa a entrar. Então, se vocês tiverem ainda alguma dificuldade de entrar, a prof hoje está aqui, a professora Jéssica amanhã. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a fazer um login no aplicativo, porque a partir de quarta a aula é só lá, tá, gente? Não vai mais ter no WhatsApp. Então, é importante que vocês acessem, entrem. Lá na Play Store ele tá como Google Classroom. É em inglês, né? Teve até gente que me perguntou, prof, é inglês mesmo? É inglês, tá lá em inglês. Em alguns celulares sim, outros não. Depende, tá? Então, quem não baixou no celular ainda, baixa, que a partir de quarta-feira, hoje é a nossa última aula aqui. Tá bom? Bem importante vocês acessarem, certo? Então, a gente tá ainda disponível para ajudar a entrar. Tá bom, gente? Então, tá. Hoje é dia 29, é dia de quem? Lembra do nosso texto? São Pedro. Isso, São Pedro. Ainda então tem festividade junina, certo? Então tá. Então, mas eu vou trazer aqui para vocês uma atividade. Hoje nós vamos falar de poesia. Poema, poesia é um gênero textual. Lembra dos gêneros textuais? Que é aquela mensagem que tem que fazer sentido? Exatamente. Então tá. Hoje eu trouxe para vocês uma poesia. Ela é bem curtinha aí, né? Na verdade são duas, mas a gente vai trabalhar agora para me ensinar umas coisas assim novas. Vou trabalhar com uma. O nome dela é Roda de Quadrilha. O que será, né? Roda de quadrilha. Então, é importante, pessoal, que todo texto, todo gênero textual, tenha um autor. Tem uma pessoa que escreveu, né? Todo. Se tiver um bilhete, por exemplo, alguém tem que assinar, né? Então, a gente tem que saber quem é que tá mandando, quem é que tá fazendo, de quem é que é essa ideia. Então, essa ideia aqui, desse poema que eu trouxe para vocês, é de Isabel Cristina S. Soares, certo? Então, eu copiei ele aqui pra gente dar uma conversada e coloquei aqui, ó, Isabel Cristina S. Soares, certo? Então, essa pessoa foi quem escreveu este poeminha aqui. Então, a prof trouxe hoje uma poesia com 4 versos. Prof, mas o que é verso? Verso é cada linha da poesia, do poema, certo? E estrofe, prof, o que é? Estrofe é o conjunto destes versos. Então, a gente tem aqui, ó, um verso. 1, 2, 3, 4. 4 versos, né? 4 versos que juntinhos eles formam uma estrofe, tá? E aqui, que mesma coisa. 1, 2, 3, 4 versos que juntos eles formam uma estrofe. Então, esta poesia aqui, este poeminha, ele tem 8 versos e 2 estrofes, tá? Cada pedacinho que ele é divididinho assim, a gente chama de estrofe. Cada linha a gente chama de verso. Certo? Entenderam? Então tá. Então a linha do poema a gente não chama de linha, a gente chama de verso, tá? E cada parte e estrofe, não vamos mais esquecer isso daí, importante. Outra coisa que a gente vai falar é sobre rima. Prof, o que é rima? O que rima, né? Então, assim, as palavras rimam geralmente quando elas terminam iguais. Então, na dúvida, a gente olha no finalzinho da palavra. Será que elas rimam? Vamos ver se elas terminam iguais? Então, aquela palavra que a gente escuta assim e uma combina com a outra, aquilo é rimar, tá? Por exemplo, neste poeminha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Mariquinha põe o vestido ou a saia estampada. Entra logo nesta dança que a roda está formada. Então, nessa estrofe aqui, estampada
rima com formada, certo? Vamos passar para outra estrofe. Vamos ler este verso. Venha cá, minha criança, não fique aí parada, pois hoje tem festança e maçã caramelada, né? Então, o que rima aqui? É os que terminam iguais. Por exemplo, formada, parada, dança, festança, caramelada, estampada. Essas palavras rimam uma com a outra, tá? Pode ver que elas, quando a gente fala elas assim juntinho, elas combinam entre elas. E também o detalhe é que elas terminam iguais, né? Então, toda aquela palavra que termina igualzinho ali, as três últimas letras, duas últimas letras, elas rimam entre elas. E na poesia, no poema, é muito comum as palavras rimarem entre si, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado tudo entendido. Palavras que rimam, então elas terminam iguais, são aquelas palavrinhas que assim que é legal de falar uma pertinho da outra, que a gente ouve um som legal de uma palavra com a outra, combina, né? Então cada linha de um poema é um verso, cada partezinha, cada conjunto de verso é uma estrofe. Não esquecendo que tudo tem título e autor, tá bom? Então a gente se vê quarta-feira lá no aplicativo. Beijo!